querer discutir? Não havendo quem queira discutir, vamos ao processo de votação, com o voto do deputado Dr. Charles. Pela aprovação. Deputado Ailton Gomes. Pela aprovação. Deputado Cabo Patrício. Pela aprovação. Aprovado com voto de 4 presentes e uma ausência dos membros dessa comissão. Só falta anunciar aqui também as datas dos próximos depoimentos que foi aprovado hoje no item de número 8. Vamos ouvir, já na próxima segunda-feira, dia 24 de setembro, o depoimento dos 2 pareceristas que deu pareceres, um à empresa Galtama e outro à LJA. O Júlio Heleno Gilberto Barcelos e Júlio Castro Cavalcante. Fica para o dia 24 de setembro, às 10 horas da manhã. E também a doutora Andréia, delegada da Polícia Federal, que deu início ao trabalho da Operação Galtama para o dia 29/9, numa sexta-feira, também às 10 horas. E o Ebert, ex-funcionário Ebert Gualberto Souza, que foi o presidente da Comissão Especial de Licitação e também o fiscal, fica para o dia 1º de outubro, às 10 horas, dia 1º de outubro, às 10 horas. E lembrando também que no próximo sábado nós vamos ter audiência pública na Associação dos Produtores Rurais do Rio Preto, dia 22/9, às 9h30 da manhã, para que a gente possa ouvir os produtores rurais naquilo que foi dado início aos trabalhos da execução das obras da Bacia do Rio Preto. Se quem está favorável, quem está contra, enfim, o que os produtores têm para dizer a essa CPI. Algum comunicado mais, algum dos membros da nossa comissão? Pois não, aceita a questão de ordem. Só uma questão de ordem. Como nós convocamos o ex-secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal, o senhor Aguinaldo Leles, queria propor também que nós convocássemos e apresentar agora o requerimento do secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal, Vilmar Luiz da Silva, e do ex-secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal, Mário Isashi Ikezira. Os 2 requerimentos. Repasso a mão de Vossa Excelência. Recebidos, o deputado Cabo Patrício, e nós vamos colocar, para que os demais deputados tenham conhecimento do teor, dos motivos da convocação, nós vamos pautar para a próxima reunião. Passamos aqui à secretaria. Obrigado, presidente. Desculpa, uma correção aqui na data da oitiva da doutora Andréia, delegada da Polícia Federal, é dia 28 de setembro, não dia 29, é numa sexta-feira. Dia 22 é sábado. Dia 28 de setembro, às 10 horas. Mais algum comunicado, deputado doutor Charles? Não, senhor presidente. Deputado Ailton Gomes. Da minha parte, tranquilo, senhor presidente. Não havendo mais comunicados. Só um... Pois não? Vossa Excelência não perguntou se tinha algum comunicado para mim, mas eu vou colocar aqui. Até para deixar claro, perante a audiência, que nós fizemos, numa reunião dos parlamentares, membros dessa CPI, a avaliação de retardar a convocação do ex-governador e senador Joaquim Roriz, da ex-governador Maria de Luz Abadia, para que a gente ouvisse primeiro as pessoas que nós aprovamos hoje aqui, os ex-secretários de Agricultura e até o atual secretário, para que a gente possa ter subsídios, inclusive porque nós vamos ouvir a delegada da Polícia Federal, e com base em todos esses oitivos, esclarecimentos, nós vamos ter muito mais elementos para que possa ser feita aí uma oitiva a contento, sabendo da importância dessas pessoas que vão ser convocadas a prestar esclarecimentos aqui na CPI. Inclusive, o deputado Cabo Patrício, a gente agradece a Vossa Excelência pela sensibilidade em ter atendido o nosso apelo. Nós não estamos negando a ouvir o ex-governador Joaquim Roriz, nem a ex-governadora Maria de Lourdes Abadia.
Nós só queremos ouvi-los no momento apropriado se a gente ver que há elementos suficientemente que liga a eles algum fato que possa trazer alguma conduta que não é compatível com quem exerce a função pública. Nós agradecemos a Vossa Excelência e não tenha dúvida nenhuma, não apenas eles, mas quem quiser, quem for necessário chamar aqui para ser ouvido perante essa CPI, será chamado, não resta dúvida alguma. Nós até agradecemos Vossa Excelência. Com toda certeza, senhor presidente. Eu sei da conduta libada de Vossa Excelência, dos demais pares desta CPI, doutor Charles, deputado Ailton Gomes e o deputado Brunet, que não se encontram nessa audiência em função de agendas que não pôde deixar de vir aqui. Então, mas sabendo que nós vamos trazê-los aqui com toda certeza para que os fatos sejam elucidados, esclarecidos, e a sociedade do Distrito Federal tem toda a intenção e anseia muito que essa situação e o fato da Gautama, tão noticiado não só na mídia local como a nível federal, tenha todos os fatos elucidados. Muito obrigado. Mais alguém? Senhor presidente, me veio aqui agora uma lembrança, porque dia da audiência pública, sábado, que é um fato importante na CPI da Gautama, eu deveria estar em Belo Horizonte devido ao encontro de todas as escolas legislativas do país. Eu estarei representando aqui a Câmara Distrital, por isso não vou estar. Quero dizer isso a Vossa Excelência e lembrar aos novos pares da CPI que não estarei nesse dia. Deputado Ailton Gomes. Não, tenho certeza que estaremos bem representados lá e pode ficar tranquilo que de cá a gente vai fazer o nosso papel. Com certeza, deputado. Então, não havendo mais nenhum comunicado e aprovados os requerimentos apresentados, nós declaramos por encerrada a 4ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Gautama. Escola de qualidade é trabalho em equipe. O governo federal faz sua parte, enviando dinheiro direto para a escola. Aí, o pessoal que tá ligado? Diretor, professor, aluno, família, discute com a comunidade a melhor maneira de aplicar esse dinheiro. Deixando a escola bonita e arrumada, capacitando os professores, Melhorando a aprendizagem. Fazendo oficinas de arte, desenvolvendo atividades nos fins de semana. E para as escolas melhorarem seu IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, Recebem mais recursos para melhorias. Diretor, vem. Atenção para a foto! Educação, um compromisso de todos. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. O analfabetismo era apenas um dos desafios enfrentados pelas mulheres da periferia de Belém. A violência doméstica, ela é muito frequente aqui no bairro. As mulheres querem trabalhar, querem ir à escola, não conseguem. O que as pessoas do bairro não imaginavam era que o Brasil alfabetizado, além de ensinar a ler e escrever, iria ajudar também a diminuir a violência. Aí eu fui dizer, rapaz, vamos pro colégio, olha, aprender é bom, você que não sabe, você lê, você escreve seu nome muito feio. Ele disse, mas tem doutor que escreve letra feia, mas não quer dizer com isso, mas doutor ele sabe. Vanúzia voltou a estudar e levou o marido violento. Juntos, eles descobriram que a educação era capaz de melhorar também o casamento. Não quer dizer que a gente vai descobrindo mais e mais letras, coisas bonitas. Quer dizer, é tipo assim, uma magia. O analfabetismo era apenas um dos desafios enfrentados pelas mulheres da periferia de Belém. A violência doméstica, ela é muito frequente aqui no bairro. As mulheres querem trabalhar, querem ir à escola, não conseguem. O que as pessoas do bairro não imaginavam era que o Brasil alfabetizado, além de ensinar a ler e escrever, iria ajudar também a diminuir a violência.
Aí eu fui dizer, rapaz, vamos pro colégio, olha, aprender é bom, você que não sabe, você lê, você escreve seu nome muito feio. Ele disse, mas tem doutor que escreve letra feia, mas não quer dizer com isso, mas doutor ele sabe. Vanúzia voltou a estudar e levou o marido violento. Juntos, eles descobriram que a educação era capaz de melhorar também o casamento. Não quer dizer que a gente vai descobrindo mais e mais letras, coisas bonitas. Quer dizer, é tipo assim, uma magia. Começa agora mais um Espaço Público, o programa que vai tirar as dúvidas do cidadão sobre temas que influenciam o dia a dia da comunidade. Hoje vamos falar sobre a erradicação do trabalho infantil no Distrito Federal. Quem conversa conosco é a deputada distrital Eurídice Brito e a coordenadora do Fórum DF de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Valesca Monte. Deputada, são denúncias, no dia a dia a gente verifica crianças trabalhando nos semáforos, crianças trabalhando como domésticas, babás. A seu ver, como a senhora avalia a questão do trabalho infantil aqui no Distrito Federal? Se você é um indivíduo acomodado, você fica contente com as estatísticas e diz assim, bem, como nossa situação em relação ao Brasil é melhor, isso é mesmo o Brasil, e você não faz nada. Se você perfila no grupo dos que se incomodam com qualquer transgressão à legislação vigente e, em especial, ao cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, aos direitos do menor, você reage. E nós queremos pertencer sempre a esse grupo daqueles que reagem. Coordenadora, em relação às estatísticas hoje aqui no Distrito Federal, em torno também que faz parte dessa realidade hoje, como é que a gente pode fazer uma radiografia dos focos de trabalho infantil aqui no Distrito Federal? Olha, atualmente existem no Distrito Federal cerca de 7.500 crianças trabalhando, na faixa etária que vai de 5 a 15 anos. Se nós compararmos esse número com o número do Brasil como um todo, que são aproximadamente 4 milhões de crianças trabalhando, nós podemos realmente pensar, o Distrito Federal não está tão mal quanto, por exemplo, o Ceará, como o Piauí, como o Maranhão. Todavia, aqui nós temos duas formas muito perigosas de trabalho infantil, que é o trabalho infantil informal e o trabalho infantil doméstico, de difícil localização, de difícil mapeamento. Por isso que qualquer iniciativa no sentido de se tentar mapear, localizar e impedir que essas crianças realmente trabalhem, são absolutamente bem-vindas e devem ser estimuladas. De repente, como é que seriam, a gente falando de soluções hoje, quais seriam os pontos de partida para poder tentar modificar essa realidade? O que você acha, deputada, que de repente seriam? Olha, eu acho que a doutora Valesca colocou muito bem quando fez essa diferença do trabalho doméstico e do trabalho informal envolvendo crianças, até porque o trabalho informal é mais fácil de você localizar os focos, acompanhar, você vê carroças passando, vê os meninos ajudando nas carroças, você vê os meninos à porta dos restaurantes vendendo balinhas, tentando vender flor, enfim, nos lixões. E esse está aos nossos olhos, é só queremos ver. Vamos ver quem não quer. Esse nós podemos ver. Agora, o doméstico, esse é mais pernicioso na estratégia, não no resultado, mas é mais pernicioso na estratégia porque ele é oculto. Nós não temos como realmente saber que aquilo acontece. E aí, para solucionar essa questão, no trabalho informal, eu vejo que uma ação conjugada, esta casa, a Casa Legislativa, ela não existe somente para fazer leis. E, às vezes, nós, parlamentares, cometemos este pecado. Fica todo mundo preocupado, quantos projetos de lei eu vou apresentar, quantas leis eu vou aprovar, e nos esquecemos de uma faceta igualmente ou tão mais nobre até, que é de fazer leis, que é da fiscalização. Essa é uma casa fiscalizadora. E nós nos dedicamos muito pouco à fiscalização. E então, com a fiscalização, nós podemos ajudar muito. Agora, o trabalho doméstico, infantil doméstico, que sabemos que existe, ele é como um vento. Você sente o resultado, mas você não sabe como vem, como vai, ele é meio camuflado.
Então, para este caso, precisa haver uma grande conscientização da sociedade do Distrito Federal, como existe nos países avançados. Eu mesma vivi na minha fase de acadêmica, de estudante no exterior, aprendi o que é ter uma consciência cidadã em relação aos direitos da criança. Eu fazia um pós-doutoramento na Universidade da Califórnia, na cidade de Los Angeles, no bloco de apartamentos onde eu residia, com meu marido, 2 filhos pequenos, um com 10 anos, outro com 11 anos. Nós chegamos e os colocamos logo na escola. Teríamos problemas por um país distante, língua estranha, aquelas coisas todas para as crianças, mas eu tinha o privilégio de ter uma avó, a avó das crianças, minha mãe, levei, cuidava, tudo bem. Mas meu vizinho de porta, neste mesmo edifício, era um venezuelano que fazia um mestrado na área de engenharia eletrônica, na mesma universidade em que eu estudava, e eles levaram, o casal levou, tinha um bebê de 9 meses, levou uma garota de 12 anos da Venezuela para os Estados Unidos para ser a babá do neném enquanto os pais estudavam. Foi impressionante. Eles chegaram, ocuparam o apartamento, as aulas já haviam iniciado. Preciso dizer, quando nós chegamos, as aulas já haviam iniciado das crianças. Com 3 dias de que estavam no apartamento, a polícia bateu a porta para dizer, aqui tem uma garota, tem, sabe? Quem denunciou? A vizinhança. A vizinhança denunciou. E a polícia deu prazo de 1 semana para que o casal ou matriculasse a criança na escola, a babá, ou então eles teriam o visto cassado e teriam que voltar à Venezuela no prazo de 1 semana. Então, eu não preciso dizer que as medidas foram tomadas e eles não voltaram para a Venezuela porque obedeceram às leis daquele país. E a menina foi para a escola. Então, essa consciência é que nós precisamos fazer com que ela surja, com que ela exista entre nós. Isso não se faz por lei, nem por decreto, nem por portaria, nem por uma base. Pode acontecer como? O fórum, cada vez mais, porque o fórum é educativo. Ao debater o tema, o fórum vai disseminando as ideias, reunindo mais pessoas, envolvendo voluntários. Um treinamento muito especial dos conselhos tutelares. Outro campo que eu acho onde se pode trabalhar muito é com as APMs das escolas, com as associações de pais das escolas, conselhos escolares, para que eles também ajudem, conselhos comunitários, enfim, a sociedade se sentir responsável por isso. Não é aquela coisa chamada governo, porque governo é a sociedade, não é verdade? O governo é a sociedade, então a responsabilidade é de todos nós. E, senhora doutora, também como procuradora do trabalho, como é que a senhora vê os focos que são identificados, tanto pelos fóruns, pelo Ministério Público, como é que chega? É só a fiscalização feita por esses órgãos, ou a sociedade, a senhora tem visto que a sociedade tem feito também o papel de fiscalizadora, tem tido parte nessas denúncias? Como é que a senhora vê? Olha, o que nós verificamos é o seguinte, não há trabalho infantil formal no Distrito Federal em número expressivo. Nós não temos procedimentos investigatórios em face de empresas que se utilizam da mão de obra de crianças e adolescentes. Não. Essas crianças estão no trabalho informal, essas crianças estão no trabalho doméstico. E contam muitas vezes com o apoio da sociedade, que deveria exatamente fazer um processo inverso de repúdio a esse tipo de prática, contam com o apoio da família, que muitas vezes está numa situação de miséria e precisa de mais um ente da família para o trabalho. E nada melhor, segundo essa falsa consciência, do que uma criança que tem todo um carisma infantil para vender a sua balinha, a sua rosa. Então, ela sabendo desse fraco que todos nós temos em relação à infância, essa apelação, se utilizam indevidamente do trabalho daquela criança. E é um Estado que muitas vezes pensa apenas, como diz a deputada, em fazer leis que não são devidamente amadurecidas na base, leis que sequer são conhecidas da população. Para que uma boa lei seja de fato
posta em prática, ela precisa ser conhecida pela sociedade. E, normalmente, quem conhece as leis são os operadores do direito, são os senadores, são os deputados. O que precisa haver uma conscientização da base. É preciso que a população tenha conhecimento de que existe um projeto de lei que vai virar lei, que vai impedir com que as crianças não possam livremente transitar nos transportes coletivos. É preciso que se saiba que antes dos 16 anos não é possível o trabalho. É preciso saber que, em podendo trabalhar a partir dos 16, entre 16 e 18 anos, é proibido o trabalho noturno, o trabalho perigoso, o trabalho insalubre. Então, não adianta ter uma Constituição que adotou a teoria da proteção integral, sem que a população saiba que o que significa a teoria da proteção integral. Significa a prioridade absoluta da criança e do adolescente. Ela precisa ter direito à educação, à saúde, à vida, ao lazer, com ausência de discriminação, de negligência, com respeito, sem opressão. Então, isso já está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Aqui na casa nós temos algumas leis que estão tramitando uma lei que já foi aprovada. A senhora pode falar um pouquinho dessa lei para a gente? Pois bem, eu venho estudando no mandato anterior, eu coloquei este tema como um tema prioritário meu, integrante da Comissão de Educação. Isso não faz mal de qual comissão você esteja. Hoje, por exemplo, eu presido a Comissão de Constituição e Justiça e acho que ela vai me dar um respaldo muito importante como Comissão de Constituição e Justiça para a gente fazer cumprir realmente as leis. Então, nós lançamos alguns projetos e na construção dos anteprojetos, nós tivemos um trabalho preliminar que foi com a equipe de Serviço Social do Distrito Federal, da então Secretaria de Ação Social. Nós tivemos muito contato com o Ministério Público, com o Juizado do Menor, enfim, com as pessoas que estão envolvidas, porque são muitas entidades envolvidas. Às vezes o que está faltando também é um pouco mais da nossa união, da nossa... que nos juntemos para não repetir ações, mas podemos ajudar a implementar as ações. Eu acho que o fórum pode ser um elemento catalisador, como vem sendo realmente de tudo isso. Então, nós apresentamos primeiro um projeto que já foi transformado em lei, que obriga o governo do Distrito Federal a garantir o acesso e a permanência da criança na escola. Ora, aqui nós vamos cair naquela mesma coisa. Olha, em relação ao Brasil, está tudo muito bem. O acesso é ótimo. A permanência também da criança na escola, em relação ao restante do Brasil, é muito bom. Mas há dados preocupantes. Nós não queremos apenas estar melhor que os outros. Nós precisamos ser a favor da criança. Se tiver uma que está sendo prejudicada, nós não podemos ficar acomodados. Mas está bom, só uma. Então, o que é 1%? Isso não é nada. Quer dizer, nós temos que saber que a nossa responsabilidade é uma responsabilidade para com todas as crianças. Não é apenas para uma parcela, que ficarmos contentes quando vemos que a coisa chegou àquilo que eu detesto que se diga, que é a um nível razoável, a um nível aceitável. Isso realmente eu acho um horror. Quer dizer, não há aceitação, nem razoabilidade quando se transgride o direito da criança e o direito do adolescente. Então, uma das secretarias também, com quem vamos conversar brevemente, em razão de dados que vimos, que foram divulgados pela última PNAD, é o seguinte: acontece no Brasil todo, não só aqui, está aumentando o índice de crianças na faixa de 7 a 14 anos fora da escola. Então, tudo sempre, nós estávamos no mais ascensão. Agora, o Brasil estagnou e começou a cair em relação a garantir a escola para crianças na faixa de 7 a 14 anos. O que está acontecendo? Será que nós agora já estamos esquecendo também da garantia do acesso e da permanência e da busca? Porque às vezes não adianta só você dizer, estamos com as vagas aqui, vamos colocar. Pessoas, os próprios responsáveis, pais, mães, tutores, precisam ser responsabilizados e precisamos ir atrás. Eu estou hoje usando de alguns exemplos para marcar realmente esta posição. Quando eu lancei, há 10 anos, mais ou menos, o programa Visitador Escolar, na cidade de Planaltina, uma criança não estava indo à escola. O visitador foi à casa para saber por que não estava indo à escola. O pai, não a mãe, o pai abriu a janela,
atendeu o visitador e disse, o que é? Não, nós estamos aqui para saber porque o João, eu não me lembro mais o nome do garoto, aqui é fictício, porque o João não está indo à escola. O menino morava só com o pai. Ele disse assim, quem manda nele sou eu. E ele não está indo à escola porque me desobedeceu e então eu cortei o que ele mais gosta, que é ir para a escola. Veja, isso na capital da República há 10 anos. Há 10 anos. Quem resolveu, nos ajudou a resolver a situação? Conselho Tutelar e Juizado dos Menores. Então, nós não devemos também, nenhuma das entidades, se sentir assim, um problema meu, eu vou resolver, porque daí quem aparece é a minha instituição. Né? Esse é uma luta de cidadania, é uma luta de todos. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais erradicação do trabalho infantil no DF. Escola de qualidade é trabalho em equipe. O governo federal faz sua parte, enviando dinheiro direto para a escola. Aí, o pessoal que tá ligado? Diretor, professor, aluno, família, discute com a comunidade a melhor maneira de aplicar esse dinheiro. Deixando a escola bonita e arrumada, capacitando os professores, melhorando a aprendizagem, fazendo oficinas de arte, desenvolvendo atividades nos fins de semana e para as escolas melhorarem seu IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, recebem mais recursos para melhoria. Diretor, vem. Atenção para foto! Educação, um compromisso de todos. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Daniele atravessa a cidade para ensinar. Rosa também é professora na periferia de Salvador. Aqui, a realidade escondia as riquezas históricas do bairro. Isso aqui é uma relíquia do século XVIII, estilo barroco. Eu considero assim um tesouro escondido aqui na comunidade. Na Escola 1º de Maio, as crianças aprendem o valor de suas raízes. Vocês vão tentar reproduzir da maneira que vocês souberem. O projeto Histórias e Memórias está trazendo de volta o orgulho de quem mora na Cidade Baixa. Hoje em dia eu ensino com muito mais paixão e hoje eu aprendi a contagiar os meus alunos. Praia da Boa, Aos poucos, as lições da sala de aula se espalham pela comunidade. Fortalecer a identidade do aluno com a escola. Uma das metas do Plano de Desenvolvimento da Educação. Você também pode participar. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Voltamos ao estúdio. O espaço público foi às ruas para ouvir as dúvidas do cidadão. Vamos ouvir uma pergunta? Como podemos mudar essa realidade? Essa realidade é muito difícil de ser mudada se nós não tivermos um espaço que seja democrático, apolítico, de articulação das entidades envolvidas, de amadurecimento dessa rede de proteção que existe em torno da infância. E o Fórum do Distrito Federal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, ele congrega atualmente 50 entidades relacionadas à infância, que estão ali objetivando exatamente a erradicação do trabalho infantil. E o que nós verificamos muitas vezes é que essa conscientização, ela às vezes não existe dentro, por exemplo, da classe média. A classe média é uma classe que ela utiliza o trabalho infantil na medida em que ela vai àqueles bares, ela compra aquela rosa, ela emprega babás, emprega empregadas domésticas em suas residências abaixo dos 16 anos, sem que aquele pai, sem que aquela mãe tenha consciência de que aquilo é trabalho infantil. Então, se nós conscientizarmos as crianças, por exemplo, que estudam em colégios particulares, e no fórum atualmente está o Sindicato das Escolas Particulares de Ensino, que tem toda essa preocupação de trabalho junto aos colégios particulares, se não houver essa conscientização dentro da própria classe média, dificilmente a questão da erradicação do trabalho infantil no Distrito Federal, por suas particularidades, por suas especificidades, vai ser resolvido. Por exemplo, nós temos a questão do transporte coletivo aqui no Distrito Federal. Com
nós estamos numa localização geográfica muito delicada, nós temos aí o estado de Goiás, de Minas Gerais aqui muito próximo, essas crianças, elas vêm, a realidade é nossa, mas em princípio essas crianças elas residem, têm o domicílio em outro estado. Mas a realidade é nossa, nós temos que consertar a realidade que está aqui. Então, toda a iniciativa que existe em relação a essa proteção dessa criança e do adolescente, essa conscientização da sociedade, essa responsabilidade que passa pelo Estado, ela deve ser privilegiada, deve ser celebrada. E é isso que nós tentamos fazer no fórum, debatendo, amadurecendo e fazendo as deliberações que daí decorrem. Doutora, então, a pessoa que acha que está ajudando, trazendo alguém do interior, do Nordeste, do Norte do país, mesmo que essa pessoa estude durante um tempo, essa criança, adolescente, estude durante um tempo, mas a outra parte do dia ela fica ajudando nas tarefas da casa, tudo, está errado de qualquer maneira. Exato. Muitas crianças que trabalham, elas estudam. Se elas não têm um contraturno digno e apto para retirá-la do trabalho, essa criança ela vai para o trabalho à tarde, ela estuda de manhã e à tarde ela trabalha. Por isso nós temos que fortalecer os COSs aqui no Distrito Federal para que eles possam oferecer esse contraturno escolar eficiente. Deputada, a gente falou de transporte, o doutor falou agora de transporte, que o transporte andar sozinho nos transportes públicos, isso, de uma certa maneira, verifica um foco de provável trabalho infantil. A senhora apresentou um projeto agora, né? Já foi votado em primeiro turno. Sendo aprovado no segundo turno, que deve voltar ao plenário na próxima semana, é o projeto de lei 1421. Veja, eu apresentei em 2004. Então, tramitou na casa vagarosamente, 2004, 2005. Estava agora no arquivo, com a minha volta, já foi o primeiro que eu retirei realmente do arquivamento. E tocamos e conseguimos já aprovar em primeiro turno. O que o projeto faz? Eu sempre digo que lei em si não resolve nada, mas se nós nos dispusermos a fiscalizar, fazer com que ela seja cumprida, essa lei pode ser não a solução, mas um dos fatores que podem ajudar a proibir realmente o problema. Crianças que vêm de suas casas e voltam a altas horas da noite, entram nos ônibus sozinhos. O artigo 2º da lei diz que fica proibido o transporte coletivo de crianças menores de 12 anos nos horários compreendidos entre 19 horas e 6 horas da manhã, excetuando aqueles que, daí vem, estiverem acompanhados por seus pais ou estiverem acompanhados por algum parente comprovadamente ou que possua alguma autorização da vara da infância e da juventude, ou de seus responsáveis para fazer aquilo. Então, isso vai evitar. O projeto também não nasceu assim. Como é que brota, em geral, um projeto de lei? Quando a gente toma conhecimento e consciência de uma situação que merece ser regulamentada. Pessoalmente, eu andei com assessores, com assistentes sociais no ano de 2004, antes de lançar este projeto, verificando o que acontecia principalmente à noite. E conversamos com crianças na rodoviária. Mas por que você está aqui hoje? Beleza, você está bonitinho. Aquela conversa para não pensar que é alguém que vai tirar, arrancar, botar em algum lugar que ele não quer. Perdi ônibus. Essa era uma resposta. Perdi ônibus. Quer dizer, estava vendendo balinhas, vendendo flores, ou veio para os sinais. Provavelmente isso nós não perguntamos, não era o nosso objetivo naquela época. Se onde moravam, estavam estudando na parte da manhã, não era isso. Mas a Secretaria de Ação Social, na época, estava fazendo um estudo realmente nesse sentido. Mas o fato é que estavam ali. E entram. Eu digo, como é que você vai? Alguns ficaram muito contentes para mostrar as suas bravatas, entre aspas, porque para ela era uma aventura. Não era uma bravata, era uma aventura. Passavam por bar da catraca, com conivência, portanto, já dos motoristas. Houve agora recentemente um debate e algumas pessoas mostraram-se preocupadas, dizendo que o projeto é interessante no mérito, mas ele vai ser inviável pela fiscalização. Por quê? Certamente na cabeça de alguns já pensa que é preciso criar um corpo de fiscais, dar emprego para não sei quantas pessoas para ficarem